Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estou aqui com o nosso professor Capelete, ou conhecido como Macarrão. Ele que deu aula pra gente sobre missão na cidade. E Capelete, queria que você se apresentasse um pouco pra gente, contasse sobre quem é você, um pouco sobre sua história de vida. E depois eu vou te perguntar também como é que você veio parar aqui na Mais dando aula pra gente. Bom, eu sou o Paulo Capelete, como foi dito. Eu gosto muito de ser chamado de Macarrão, porque é o apelido que eu ganhei na rua. E sou casado com a Silvia há 41 anos, tenho 4 filhos, e fiz uma faculdade de técnico em desenho, desenvolvi muito, fui trabalhar numa grande empresa em São Bernardo do Campo, na engenharia dela. Passei 9 anos trabalhando nessa engenharia, quando Deus me chamou para o ministério. E por que eu fui chamado ao ministério? Primeiro, eu fui fazer uma experiência no centro de São Paulo para tentar plantar uma igreja dentro de uma borracharia. E eu nunca tinha visto tanta prostituta, tanta criança de rua, travesti, mendigos na rua. E isso me chamou muita atenção e me fez com que eu tivesse muita compaixão desse pessoal. E eu voltei a trabalhar depois de um tempo e já não me adaptava mais na empresa, porque eu queria estar junto com essas pessoas. E aí eu percebi o meu chamado para o ministério em relação aos marginalizados. Então comecei a trabalhar para isso e tive muitos problemas na igreja ao qual era pastor. A igreja me pediu para eu escolher entre os marginalizados e a igreja. Então eu escolhi entre os marginalizados e fui trabalhar no centro de São Paulo. Mas o que impactou a minha vida, que me fez mudar de uma engenharia para o ministério, foi o encontro que eu tinha com criança, com uma menina de rua. E essa menina de rua, nós nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, para ensinar a Bíblia de acordo com a demanda dela. E chegou um tempo, ela sumiu e nós conversávamos sobre muitos assuntos quando nós estávamos comendo, ou na minha casa, ou na rua, ou na calçada, ou no restaurante. E uma das coisas que eu enfatizei muito para ela, que se ela quisesse ser seguidora de Jesus, ela tinha que parar de transar com todos os meninos e as meninas e os homens que ela procurava. E também ela não deveria se envolver com drogas e tal, para ela poder continuar vivendo uma vida até que Deus pudesse arrumar um rapaz para ela. E aí ela sumiu da região por um tempo e eu procurava, não a encontrava, e em certo momento eu encontrei ela vendendo droga e grávida. Então eu saí correndo atrás dela, ela correu, entrou num prostíbulo, eu fui atrás, peguei ela no primeiro andar, nós sentamos nas escadas do primeiro andar e começamos a conversar sobre essa situação do Evangelho. E eu fui muito reducionista, muito violento nas conversas, porque eu falei para ela que não adiantava mais eu falar de Jesus, ensinar a Bíblia, não adiantava mais orar, porque agora ela tinha feito tudo ao contrário do que eu tinha dito para ela. Então ela tomou a palavra, pediu se ela podia falar alguma coisa, e eu falei, já que você está indo para o inferno, pode falar mesmo, não tem problema nenhum, fala aí. E aí ela disse para mim que ela gostaria de seguir Jesus, mas dado o formato que a gente estava propondo para ela, ela não tinha como, né? E aí ela começou a dizer, poxa, é muito legal você me levar para sua casa e eu comer lá, dormir com os seus filhos, você não tem medo, você não me rejeita nunca, isso é muito joia. Mas no outro dia você me leva e eu tenho que dormir na rua. E isso é muito triste. E quando você me leva para o restaurante, eu como, isso é muito legal.
quando você me leva numa lanchonete, mas depois você me deixa na rua e eu tenho que pegar comida da lixeira, porque eu tenho vergonha de pedir dinheiro para comprar comida. Então, e aí eu durmo debaixo de uma marquise, sobre um papelão, enquanto você está dormindo na cama. E você come todo dia, eu não como todo dia. É só quando eu encontro comidas boas no lixo. E isso me chamou muito a atenção, porque ela estava pregando para mim sobre Mateus 25, que é: eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu. E lá, eu acredito que eu tive uma conversão. Jesus apareceu para mim, não foi numa igreja, mas foi dentro de um prostíbulo, através dessa menina. E aí eu falei para ela, eu estava chorando já, porque Deus já tinha falado comigo sobre essa situação, que eu devia de mudar, enquanto ela estava falando. Aí eu disse para ela, então tá, nós vamos mudar daqui, vou te levar para o meu apartamento, nós vamos ser família juntos, eu vou cuidar da criança, você vai fazer o pré-natal, a gente vai colocar você numa escola, você vai estudar, vai fazer parte da minha família. E uma coisa que me dói muito é essa situação de lembrar que ela disse que não dava mais tempo, né? E ela disse sequencialmente, não dá mais tempo porque eu encontrei uma pessoa que me ama, e essa pessoa é o traficante. E isso me deixou muito triste, muito chateado, porque, na verdade, eu não tinha amado como o traficante amou, porque o traficante deu um lugar para ela morar, deu amor para ela, se relacionaram, e deu comida, deu um lugar para ela morar, vestir, e isso tudo me chamou muito a atenção, porque o traficante estava tendo uma atitude do evangelho que eu não tive. Então eu saí de lá chorando, desesperado, e falando que eu não queria mais morar onde eu morava, porque eu morava num condomínio que eu chamo de condemônio, fechado, e aí eu cheguei em casa, tirei todas as minhas roupas, porque eu tinha muita roupa, e quando minha mulher chegou estava tudo no saco, saco, caixa, e aí minha mulher falou, mas o que você vai fazer com essa roupa? Eu falei, olha, hoje eu me converti ao Senhor Jesus. E aí ela falou assim, mas o que aconteceu? Contei a história da menina para ela e disse para ela, eu quero mudar daqui. Aqui não dá para fazer nada. Mas aí ela falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, o que eu quero fazer é alugar uma casa velha e convidar pessoas para morar comigo, para se tornar família. E aí ela disse, tá bom, se os nossos filhos toparem, nós vamos. Aí sentamos com os nossos filhos, o meu filho mais velho tinha 12 anos, o meu filho mais novo tinha 5, nós conversamos com eles sobre a possibilidade de mudar e ter um lugar com muita gente para morar. E aí o meu filho só perguntou se ia ter adolescente, e o outro, meu filho mais novo, perguntou se ia ter criança, eu disse que teria. E dessa forma, todos nós decidimos morar junto com essas pessoas. Então nós mudamos do apartamento, nós alugamos uma casa grande, muito velha, e convidamos as pessoas para morar conosco. E aí começou o ministério com o trabalho com marginalizados. Então nós saímos na rua e falamos de Jesus, mas nós temos uma proposta de viver em família. E se a pessoa chega em casa, ela vai encontrar todo tipo de gente que está lutando de alguma forma para ser família. Então começou assim o ministério. E como é que é o nome do seu projeto? É Missão Sal. Sal significa salvação, amor e libertação, porque nós acreditamos na salvação que traz libertação, mas também acreditamos no amor que levanta a pessoa, né? Nesse início da jornada, você falou que tinha quantas pessoas morando com vocês? 37. E qual foi o maior desafio de morar com tanta gente? O maior desafio fui eu mesmo, vencer o meu egoísmo, meu individualismo, porque eu queria tudo para mim. E agora, morando com pessoas, não dava para ser assim. E as pessoas que moram na rua, elas sabem viver comunitariamente.
E nós que dizemos que nós somos comunidade de Jesus, nós não sabemos viver comunitário. A gente pensa sempre na gente, prioritariamente somos nós. Então isso tudo mudou na minha vida porque eles me evangelizaram, as pessoas de rua me evangelizaram e tiraram isso de mim. Mas foi um grande desafio vencer o meu egoísmo. Assim também é para minha esposa, né? Pensa, ela tinha uma chapinha, ela tinha uma escova só para ela tinha... Mas quando nós fomos morar junto com as pessoas, isso tudo teve que ser dividido entre todas elas. Então isso é complicado. A gente ficar vivendo, sim, antagonicamente ao que a sociedade propõe como coisa boa, como uma vida normal. Mas, na verdade, essa vida da sociedade não é uma vida normal, é uma vida anormal. Jesus propõe uma outra vida. Porque Deus nos criou seres comunitários e não individuais. Então, por sermos seres comunitários, nós teríamos que continuar vivendo comunitariamente. E isso não acontece hoje, né? Muito difícil. E durante todo esse processo, né, tanto tempo de experiência que o senhor já teve, como você enxerga o trabalho da igreja hoje, em toda a sua dificuldade, né? Como que a gente, ouvindo tudo isso, a gente pode ser resposta positiva de alguma forma? Então, mas assim, o que eu vejo a igreja é que a igreja me taxa como marginal também, né? Eu sou um pastor marginalizado pela igreja, porque eu moro com pessoas que a sociedade não quer. Se a sociedade não quer, a igreja também não quer, né? Eu trabalho com pessoas que são invisíveis e essa situação dá transtorno para a igreja. Porque quando eu vou falar da minha vida para a igreja ou da vida de Jesus, que não tem tanta diferença, porque ele escolheu morar na rua com 12. E eu ainda sou um pouquinho melhor, porque eu moro com um monte de gente numa casa, né, debaixo de um teto. Então isso faz uma grande diferença. Agora, para mim, a igreja ela é a resposta para o mundo. Mas não essa igreja encapsulada num templo. Uma igreja templária não resolve o problema da sociedade, mas uma igreja que se envolve com os problemas da cidade, essa é uma igreja que vai para frente. Não em quantidade de pessoas, né, número, porque as igrejas que se envolvem publicamente, elas nunca são tão grandes, elas são menores, né? E o Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase que ele diz: a evidência de ser uma igreja verdadeira não é quando ela cresce, mas sim quando ela diminui. E ele está falando daqueles dois caminhos, né? Um largo e um estreito, né? Então é uma das coisas que a gente precisa entender, né? Pode ter crescimento desde que os membros de verdade se envolvam com situações que a cidade precisa, né? Então nós estamos lá para salvar a cidade e não para simplesmente viver na cidade, né? Então todos os problemas que a cidade enfrenta são nossos problemas e não são problemas só do governo, porque Deus não chamou o governo, Deus não chamou deputado, Deus não chamou vereador, Deus não chamou presidente, Deus chamou a igreja para aplicar justiça na terra. Então por isso que eu acho que essa seria uma idealização de uma igreja que ela encarna os princípios do reino de Deus, né? Então essa é uma das coisas que eu oro e até penso, né? Já disse até para o pessoal da minha casa, se eu conhecer uma igreja que tem essas ações, com certeza eu vou ser membro dessa igreja, né? Então é isso. A gente até conversou muito na aula sobre essa questão da conversão, do tratamento que você dá para eles e do processo. Porque às vezes a gente acha que tudo acontece de um dia para o outro. E com a gente, na sua aula, a gente percebeu que não é assim. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse processo de cuidado com cada indivíduo. Eles foram marginalizados, mas a gente também ouviu muita história boa que o senhor contou pra gente. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, para mim, conversão não é essa conversão que a pessoa levanta a mão na igreja, né? Porque a conversão que ela levanta a mão na igreja é um exemplo claro. Jesus fala que nós temos que nascer de novo.
né? E ele está dando exemplo de uma criança que nasce. Uma criança que nasce, ela sabe o que ela tem que fazer? Não, né? Então, se ela não sabe o que ela tem que fazer, a responsabilidade é da igreja de ensinar os novos convertidos. Mas isso não acontece. O que nós aprendemos na igreja quando nós nos convertemos? O que é ceia, o que é ser membro de uma igreja, o que é dar o dízimo, e depois nós batizamos depois de 3 meses. E isso não forma o caráter. Então a igreja está fazendo uma conversão superficial e falando para a pessoa que ela pode vir como está e continuar sendo quem ela é. Isso não é conversão. Conversão é, não, você vem como está e você vai continuar mudando as suas atitudes que você vê que é de mau caratismo, que um monte de membros da igreja são mau caráter, né? Não todos, mas um monte de gente. Então, eu acredito que a conversão tem que ser uma conversão genuína, é uma conversão que se converte a Deus e se converte à justiça social. E isso faz com que eu tenha uma visão nova do mundo e que eu também não vou viver conforme o sistema, né? Que essa sociedade quer que eu viva. Eu tenho que viver ao contrário dela. E isso faz com que a conversão seja genuína, que eu me converto ao outro. Então, o próximo é de suma importância, ele toma prioridade na minha vida. E por isso a gente tem que cuidar das pessoas. E todas as conversões que eu vi, que nós seguimos as pessoas, demoraram 10, 14, 13, 17 anos. Né? Não foi uma coisa como hoje, né? Você toma um comprimido que ele dissolve na água e aí acha que você já é crente. Né? Não é dessa forma. É algo que é um processo. Então a conversão não é um ato, a conversão é um processo. E quando eu olho para a minha vida, eu posso falar que eu tive algumas conversões, né? Porque eu deixei de fazer algumas coisas porque eu queria amar Jesus. Então, por amar Jesus, eu tenho que me abster de algumas coisas que eu gostaria de fazer. Então, é esse cuidado que nós temos com as pessoas na nossa casa. Nós somos só espectadores do dia que Deus vai fazer essas pessoas nascerem de novo, né? Então, o nascer de novo, a regeneração, não é meu papel. Não é o papel de uma pregação, né? Mas é um papel de Deus. Deus que vai fazer com que a pessoa se converta, né? E aí os sinais são claros de uma conversão. Ele não vai pensar nele, ele vai pensar no outro, ele vai ter compaixão, ele vai cuidar. Então todos esses sinais são sinais claros de uma conversão. Agora, as pessoas que vão à igreja e que frequentam a igreja, que eu disse na aula que nós temos hoje 2 grupos, um frequentador e o grupo de membros. Então, os frequentadores vão, mas eles só assistem o culto, eles não participam, né? Porque o culto do verdadeiro membro da igreja não é levantar a mão, é estender a mão ao outro. Então, quando a gente começa a perceber os sinais dessa preocupação, dessas ações, aí a gente pode perceber que houve uma conversão, né? Durante todo esse processo do senhor, quantos anos ao total que você já está no ministério? 36 anos que eu estou no ministério. Eu imagino que você já tem muita história para contar. Sim. Mas dentre tanta história, já teve alguma história que marcou muito o senhor? Sim. Quer contar um pouco para a gente? Sim, tem a história do Pelé, que eu não contei na aula. Mas a história do Pelé, nós andamos com ele para ele se converter 14 anos. E ele era um traficante e assassino. E nós fomos atrás dele por 14 anos. E eu passava quase todo dia em frente a ele e nós conversávamos sobre Jesus. E ele foi preso um dia e nós começamos capelania carcerária nesse dia para atingi-lo, porque nós queríamos que ele entregasse a vida para Jesus. Então, toda semana a gente ia na cadeia que ele estava preso para fazer um culto para os presos. E sempre eu tinha que chamar o Pelé para poder
tá junto na galera. E ele vinha reclamando, e eu falava para ele, não reclama não, cara, isso aqui é de Jesus, você tem que ficar aqui. E ele ficava bravo comigo e tal. Mas depois que ele saiu da cadeia, ele foi conversar com os amigos, falando que ele ia mudar de vida. E ele bebeu 25 litros de pinga junto com os amigos naquele dia. E depois de ter bebido 25 litros de pinga, ele veio falar comigo no escritório que eu estava lá. E chegando lá, eu olhei para ele, dei um abraço nele, fedido pra caramba, com um bafo de cachaça. E eu falei, o que você quer, Pelé? Ele falou, eu vim aqui para mudar a minha vida. Eu quero ajuda. Eu falei, então beleza, mano, vai tomar banho, a gente vai preparar um rango para você e nós vamos começar esse relacionamento. E aí ele foi tomar banho e tal, a gente preparou a comida e ele comeu junto com a gente. E aí nós falamos de Jesus, que ele tinha que aceitar Jesus para ter uma nova caminhada. Ele aceitou Jesus e uma das coisas que ele disse depois de ter aceitado Jesus, né? Ele falou, você sabe por que eu estou aceitando Jesus? Eu falei, claro, minhas pregações, não teve nada disso. Ele falou, Paulão, todo dia você foi atrás de mim, você não me abandonou, você não desistiu de mim nem um dia. E é isso que mudou minha vida, porque tem alguém que se interessa por mim, apesar das desgraças que eu fiz nessa rua aqui. Então por isso que eu quero mudar de vida, eu quero ter uma oportunidade diante de Jesus. E o que vocês fizeram aqui também é expressão daquilo que eu estou percebendo que Deus faz. Né? Me dá comida sem me conhecer direito. Me dá um banho sem me conhecer direito. Me dá uma roupa sem me conhecer direito. Isso tudo é expressão que existe uma pessoa por detrás de vocês. E eu quero seguir essa pessoa. E não foi a pregação, não foi a fala, mas foi a atitude. Então é isso que eu vejo. E aí nós tínhamos uma chácara, né? Nós tínhamos uma chácara nessa época. E aí nós mandamos ele para a chácara. E depois de uns 8 meses que ele estava na chácara, ele saiu da chácara, não queria mais. E eu encontrei com ele, era 2 horas da manhã, no mesmo dia que ele saiu da chácara. E ele estava chorando, porque ele queria voltar, ele percebeu que ele perdeu a oportunidade à toa. E eu disse para ele, cara, não vou te levar de volta. Você perdeu a oportunidade, não dá mais. E aí ele pedindo, pelo amor de Deus, para eu levar. Aí minha mulher me ligou, eu falei, fala, você está hoje, pô, quase 3 horas da manhã, você está fazendo o que aí na rua? Eu falei, eu estou com o Luizão aqui, estou com o Pelé. Ele chama Luiz. Estou com o Pelé aqui, ele saiu da chácara e agora ele quer mais uma oportunidade. Eu disse que não ia dar. Aí a minha mulher, pô, mas dá mais uma oportunidade pro rapaz, deixa ele ir e tal. Eu falei, então tá, eu vou dar mais uma oportunidade. Aí eu dei o dinheiro, ele chegou na chácara. E depois de alguns anos que ele estava, 2 anos que ele estava em casa, na chácara, aí os missionários falaram, cara, a gente precisa mandar ele para uma casa agora, que ele já está pronto. Eu falei, então pode mandar ele para outra casa, porque eu não quero o Luizão na minha casa. Aí o missionário falou, e o Luizão quer morar com você, mano. Ele não quer morar com outra pessoa. Aí a minha mulher falou, então, e agora? Você vai fazer o quê? Você vai deixar ele morar em outro lugar? Ou você vai levar ele para a nossa casa? Eu falei, não, vamos levar ele para casa. E aí ele veio morar comigo, morou mais 4 anos comigo. Ele namorou com a esposa dentro da minha casa. Nós fizemos o casamento dele. Ele voltou para casa, se reconciliou com os filhos, pediu perdão para os filhos dos erros que ele tinha cometido. E hoje ele é pastor, ele vende frutas e coisas na Avenida do Estado. A Avenida do Estado é uma avenida que corta São Paulo. E ele sempre fala, teve uma pessoa que não desistiu de mim e eu não posso desistir dos outros. E ele é um dos melhores evangelistas que tem no centro de São Paulo, porque ele não larga a pessoa. Então ele aprendeu que não é perseverança, é perseguição. Entendeu? O missionário tem que perseguir.
E ele sempre fala, inclusive ele mandou até uma mensagem que até o final do ano ele vai me visitar de novo, né, com a família. E aí a gente fica feliz de ver isso aí. Isso foi muito, muito impactante, porque demorou muito, mas nós vimos o fruto, entendeu? E a igreja de hoje, ela desiste fácil das pessoas. O relacionamento é muito volátil. E aí não tem... Se a pessoa fez alguma coisa de errada, aí você já desiste da pessoa, já não quer mais se relacionar dela, se relacionar com ela. Então isso é complicado, né? Então a gente precisa ir se aprofundando na relação, porque é isso que vai dar certo. A amizade. A amizade é a maior forma de evangelismo que tem, né? Se um jovem, pra gente finalizar agora, se um jovem pedisse para você um conselho prático para ele poder ser um cristão melhor, ou então até vir para um treinamento missionário para poder se capacitar, o que você diria para ele? Bom, o chamado é muito individual de cada um, né? Mas se ele já tem o coração queimando por Jesus, eu sempre digo para todos os missionários lá, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de um coração e 2 mãos. Com um coração e 2 mãos, nós fazemos a missão, né? O resto, Deus vai fazer milagre da forma que Ele quiser. Mas se nós tivermos um coração voltado para Jesus e as 2 mãos para cooperar com o outro, isso vai fazer com que ele se torne um excelente missionário, né? Agora, se a pessoa não quer abrir mão da vida, se a pessoa não derramar o coração para os outros e não estender a mão, nem adianta começar, porque não vai dar certo, né? Pode ir para o maior centro de treinamento, mas se não tiver o coração e 2 mãos, não vai acontecer nada. Essa missão que nós estamos hoje, nós começamos catando lixo na rua, porque nós não tínhamos mantenedores, nós não tínhamos gente parceira, a gente não tinha nada. A gente só tinha as 2 mãos e o coração. E nós saímos à noite para evangelizar, e nós catávamos produtos recicláveis na rua. Latinha, vidro, papelão, a gente saía com um saco enchendo. E aí de manhã nós saímos para vender, passávamos no mercado, comprávamos sempre 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão e uma linguiça calabresa, que cortava em 29 pedaços. E nós começamos a nossa missão desse jeito. E a gente pagou aluguel, água, luz e ainda sustentou o pessoal, né? Então, não tem necessidade de um espaço e não tem necessidade de dinheiro se nós não tivermos. Então, o que precisa? Precisa de um coração e 2 mãos. E o senhor carrega alguma palavra no seu coração desde então? Sim. Não é uma só, mas algumas. Paulo diz para Timóteo, né? Se você tiver o que comer e o que vestir, dá-se por satisfeito. A outra coisa que eu carrego para o ministério é: ninguém tira a minha vida, eu dou porque eu quero a dar. Então essas são 2 palavras que eu carrego sempre, porque eu tenho que dar a minha vida. Ninguém vai tirar ela de mim. Uau, professor, quero te agradecer aí pela oportunidade de estar conversando um pouco com o senhor nesse episódio. E se você quiser deixar alguma consideração final para a gente poder finalizar? Sim. Falar, a vida que eu sonhei para mim não é uma vida de abstinência de coisas. Era uma vida de ser abastado por muitas coisas. Mas quando eu encontrei Jesus, tudo isso se transformou em nada. E hoje eu tenho tudo, né? Então a vida missionária é, para mim, a melhor vida que eu poderia ter tido até agora. Vida missionária. Dar a vida pelos outros é a melhor forma de viver. Então, ganhei muito dinheiro. Posso dizer que fui rico um tempo, mas a riqueza não comprava as coisas e a minha vida. E isso me fez mudar tudo. Então, não corra atrás de coisas, mas se entregue de verdade a Jesus, né? Totalmente a Jesus. Isso muda.
Obrigado, professor. Então, galera, esse é o episódio de hoje. Eu espero que possa fazer sentido no coração de vocês, que o Espírito Santo possa falar melhor também no coração de vocês. E eu quero também convidar vocês a seguir o professor. Você sabe o... Paulo Capelete. O meu Instagram é @capeletepaulo. Então, procurem lá, pesquisem, sigam e qualquer mais informações, só mandar uma mensagem no direct, tá? Isso. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.